Bem-vindo a mais um Legado Cast 360. Tive uma entrevista hoje maravilhosa e eu tô indo para minha segunda entrevista. Eu posso falar algo para vocês? Vocês vão ficar até assim admirados, né? O que o Senhor Jesus está fazendo em cada entrevista, o que eu tenho visto, o que as pessoas estão falando, o que o Espírito Santo está trazendo para essas mesas, assim, para mim, está sendo algo transformador. E eu acredito que o Senhor Jesus vai falar no seu coração também, vai te falar de algo que essas pessoas carregam. E como eu sempre tenho falado, né? Quem senta nessa mesa, duas opções. Ou ele está fazendo diferença no mundo cristão, ou ele tem algo muito bom para falar de Jesus que o Senhor tem colocado no coração dele, né? E a gente tem reconhecido isso no nosso meio. Para quem não me conhece, você que está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o pastor Aldo Dias, casado há 24 anos com a Carla Dias, pai de 4 filhos e tenho um neto. É isso aí, esse rostinho lindo, maravilhoso. É novo e tem um neto, entendeu? É desse jeito que funciona. A família minha é de Minas, lá do interior, uai. E a gente começa a trabalhar cedo, sabe assim? A gente acorda cedo para trabalhar. Mas vamos deixar a brincadeira de lado, só para vocês entenderem o que nós somos. E eu deixo uma frase aqui constantemente no nosso podcast que é: o que adianta você viver que quando você morrer você vai ser esquecido? Você já parou para pensar isso? Você já identificou isso na sua vida? Você está vivendo para quê? Qual que é o seu propósito? O que você está fazendo? Qual que é a diferença? É só ganhar dinheiro, é guardar dinheiro? Deixar uma herança maravilhosa para seus filhos? Nada contra, mas qual o legado que você tem deixado? Qual o legado que você está marcando a vida dos seus filhos, da sua família? E Deus falou demais comigo nisso, né? Um dia que meu filho me perguntou se eu lembrava do meu avô e os momentos que eu tive com ele. E eu falei que foram poucos, porque a correria, o trabalhar e tudo que o mundo nos dá e nos entrega hoje, nos cobra, a gente tira o tempo de qualidade, que é o mais importante, que é o nosso primeiro ministério, que é o Senhor Jesus entregou por quê? A nossa família. Então eu já deixo para você a pergunta, você que está nos assistindo, não quero trazer com peso, mas há tempo, ainda dá tempo de você fazer uma transformação e mudar esse momento na sua vida. E falar, cara, eu preciso parar, eu preciso dar tempo para meus filhos, eu preciso dar tempo para minha esposa, eu preciso ter tempo para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem tempo para você? Você tem tempo para você respirar e falar: agora esse tempo é só meu e do Espírito Santo. Eu vou conversar com ele, eu vou falar com Jesus. Você tem esse tempo? Ou a vida não está deixando isso? Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando você morrer, espero te ver na eternidade. Mas tudo que você produziu pode se acabar da noite pro dia. Seus filhos podem não dar valor de repente, não sabe que ponto você plantou para que no coração deles para que isso viesse a frutificar, se foi coisa boa, se foi coisa ruim, porque uma ausência de um pai ou de uma mãe na vida de um filho, quando tem muitos bens, não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai falar: "Ah, meu pai só deixou isso aqui para mim e é perigoso ele acabar, ainda nem valor para aquilo". Agora o que você deixa de um legado, de algo cristão, algo que você conseguiu juntar e fazer dele um caráter de um homem ou uma mulher de Deus que pudesse transformar vidas. Pessoa que se coloca no lugar do outro que está sofrendo. Gente, tem tanta coisa que a gente pode falar, mas eu gostaria só que você pensasse nisso, nesse exato momento. Você está vivendo bem ou você vai ser esquecido quando morrer? O que está acontecendo com você? Mas voltando para cá, o meu entrevistado de hoje, já conheci ele, ó, há anos, anos, e Deus parece que alinhou tanta coisa nessas últimas semanas. Nós viajamos juntos, fizemos um top do Legendário junto lá em Seattle. Aí a gente vindo aqui, ele conheceu um nosso amigo Eric. Aí o Eric falou: Ah, vou chamar o Gênesis. Aí eu, qual o Gênesis? Só conheço um Gênesis. E eu vou deixar ele se apresentar, falar quem ele é, tudo pra vocês. É isso mesmo. Você que já conhece o Gênesis da antiga, é o Gênesis que está sentado nessa mesa aqui hoje. Um homem de Deus, respeita a vida dele. A gente caminhou Amém. junto na videira por anos, né? Servir no mesmo prédio, resolvendo as mesmas coisas, passando alegrias naquele lugar e edificando vidas. E hoje a gente veio se encontrar depois de um bom tempo e trouxemos ele aqui para o podcast. Está aqui conosco hoje. Gênesis, se apresenta para nosso favor. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui Ô, conosco. meu irmão, o prazer é meu, o prazer é meu. Eu fico muito contente. Depois de um tempo a gente não se via, se encontramos e foi uma intensidade. Mas, bom, eu acho que eu vou quebrar o Quebra começar logo. cedo dele. Então, meu nome é Gênesis Moreira, sou casado com a mesma esposa há 37 anos. Vai fazer, Benção. eu estou entrando no ano 37 agora, no próximo mês.
pai de 3 filhos e tenho 9 netos. Eita! A família ali. Não, Não é família Moreira, Escuta, parece que é família Coelho, mas esse literalmente entendeu o que que é Gênesis, né? O começo. e realmente comecei cedo. É. Filho, 9 netos, mano. filho de obreiro da Assembleia de Deus, me casei aos 19, né? Você casou com 19? Casei com Que 19, benção. Uau. casado até hoje. É Glória a engraçado Deus. que o meu filho mais velho tem, vai fazer 36. Aí eu tenho uma filha de 30 e o meu mais novo tem 20. E quando você diz para um americano que você tem filhos nessa diferença de idade, do meu mais novo para o meu mais velho, dá praticamente 15 anos. O americano é normal ele falar com a mesma esposa, porque parece que para ele isso não é Não é normal, normal. né? Verdade, você falou algo importante. E é raro nos dias de hoje, né? Não é fácil é, manter um casamento, mas graças a Deus, Deus tem dado graça para mim e para minha esposa. Ela de me aguentar. Como se diz, né, gente? Aquela brincadeira que o pastor Cláudio Duarte fala, né? Já pensou em separar alguma vez? Não, jamais. Agora, viúva e matar várias É, vezes. bater nela nenhuma vez. Aleluia. Gênesis, e conta pra mim um pouquinho aqui. Você veio de onde do Brasil? Eu sou de Anápolis, Goiás. Interior de Goiás. E veio pra cá com quantos anos, Gênesis? Mas eu cheguei aqui com 30. A gente está entrando no 25º ano na América. Eu vim Uau. com um projeto de ficar 5 anos. Todo mundo tem esse projeto, eu Esse é também. um projeto. Já tô há 27. Eu vou para levar meus filhos. Quando eu cheguei aqui, o meu mais velho tinha 11, a minha mais nova tinha 7. Um projeto para eles estudarem, ter uma segunda língua. É evidente que financeiramente todo mundo vem também com um propósito financeiro. Claro. Eu acho que é o primeiro, depois vem as outras coisas. E Ficou. fiquei. E foi engraçado, né? Que um dia, inclusive lá na igreja, eu não sei se você lembra dessa mensagem que o pastor, ele pregou e acabou comigo nesse dia, que foi... A gente tem uma tendência, todo imigrante, né? Fica com o Sim. coração partido entre ficar e voltar. E eu sei que essa mensagem foi um dia que ele falou, olha, assim como José, e foi a mensagem sobre José, que os ossos de José, que foi a promessa que José pediu para não deixar os ossos dele no Egito quando o povo sair. E, e a mensagem girou em torno disso e falou: olha, você pensa que você vai voltar? Seus ossos vão ser enterrados nessa terra. Quiçá um dia os seus descendentes falam: olha, eu acho que eu vou voltar para a terra dos meus antepassados, do meu avô, né? E aí a gente está aí. Os netos nem falam muito português e a gente tem 9 vivido netos? 9 netos. E é Aleluia. uma escadinha de 2 até 14. Que bênção, mano. É, uma benção, uma benção. Uau. Imagina a alegria. Não, Sua mesa é grande, jantar? eu tive que agora tô mudando para uma maior. Fazer uma maior, né? Tem que Recentemente a ser. gente mudou, então, na verdade, é propositalmente. A gente vai estar fazendo isso lá. Aí- Vocês, Natal, você não precisa convidar ninguém, não? Não, então, quando eu cheguei aqui, era eu, minha esposa e 2 filhos. Eu estou costumando dizer lá agora que não dá para chamar mais convidado para casa, porque se eu chamo os filhos, os netos, a nora, aí, e mais 2 sobrinhos que eu tenho, a casa já encheu. Não dá nem para ter espaço. Literalmente família grande, né? É, Bom demais. mas é Mas, muito benção, né? É uma benção. não, é bom demais. Eu amo casa cheia. Eu amo. Eu Eu também gosto. gosto Eu de também gosto. família perto, eu gosto daquele tempo ali. Eu tenho meus momentos que eu gosto de dormir. Gente, fica à vontade, eu vou dormir. Minha casa é 2 andares, então assim, galera fica embaixo, gente, fica aí, geladeira dali, fica à vontade. Eu subo e vou lá tirar meu cochilo. Isso é normal. Até porque eu entendo o seguinte, né? Isso é a minha visão, tá, Gênesis? Se tá na minha casa é porque eu confio. Claro. Então, galera, fica bem, eu vou dormir, depois fica à vontade. O meu filho, minha filha sabe tudo Se aí. você deu É acesso, isso aí. você tem São intimidade. poucas pessoas que frequentam a minha casa. Então, É. mas quando tá, fica à vontade. Tá em Não, casa. faz sentido. E, Gênesis, você falou aí que você é filho de obreiros, né? Mas quando eu nasci, meu Conta pra mim. pai já era diácono da Assembleia de Deus. Meu pai foi. Eu perdi meu Aquela pai já. conservadora mesmo? Ah,
era uma Assembleia de Deus não tão conservadora, Hum. mas não era tão liberal. Mas na época, década de 70, então, Assembleia de Deus era. Podia televisão? Eu não podia ter televisão. Então Usar era conservador. bermuda, Esquece. eu fui usar. Bom, nós somos de Goiás, então o, Calor que só. o goiano ele tem 2 points de férias em Goiás. Ou você vai para Caldas Novas, que é a região de águas Águas quentes. quentes, termas, ou você vai para o Araguaia, que é Pescar que é peixe. pescar. A nossa praia é o Araguaia. Então a gente costumava muito ir para Caldas Novas, acampar. Por isso que eu fiquei de boa com os legendários. Quando a gente vai acampar, tirei de letra. Mas, mas assim, nesse início era uma dificuldade, porque, rapaz, assembleiano, ir para Caldas Novas, você não podia usar bermuda. Era difícil, um tempo difícil. Era um jugo muito pesado, né? Costume, nada de errado. Era um costume. Isso mudou com o tempo, Mudou mas com o tempo. Com o tempo eles vieram é, entendendo ou tendo algum, sei lá, mas eles mudaram bastante. é. Mas eu lembro que eu passava. A geração muda um pouco também, né? Muda, né? A É, geração vai. A tecnologia, muita é. coisa foi mudando. E seu pai e sua mãe foi muito presente na sua vida? Muito presente. A minha mãe, eu ainda tenho minha mãe, minha velhinha lá, meu tesouro. E meu pai foi um homem de Deus, um homem de Deus, um evangelista. E ele, quando ele faleceu, ele era evangelista da Assembleia. Ele foi nominado várias vezes para ser pastor, mas eu falei, pai, o senhor é evangelista. Esse é o seu chamado. Meu pai era doido. Ele alugava avião, comprava 200.000 folhetos evangelísticos e Julgava-los. sobrevoava as pequenas cidades do interior e jogava os folhetos na cidade. Ele fez isso por muitos anos Uau. e por conta própria. Ah, e ele distribuiu, no Brasil ficou muito famoso na década de 80, 90, um Novo Testamento que chamava O Mais Importante é o Amor. Lembro. Era um Novo Testamento com formato de livro, Sim. porque descaracterizava a Bíblia. Uhum. Era fácil de evangelizar, era uma versão, uma linguagem um pouquinho menos formal. Meu pai foi, no Centro-Oeste, ele foi o Desbravador. pioneiro, o desbravador. Era Gideão Internacional, então ele era evangelista nato. E você É, puxou o pau um pouquinho, né? eu nasci É, nesse meio, né? Então você já eu você nasci entendeu. nesse meio. Aos 16 me envolvi com louvor na igreja, me envolvi com música, envolvi com. Você toca algum instrumento, Jenny? Então, eu comecei tocando bateria, mas eu me recuso A tentar. a tentar. Canta, não? Canto, fui ministro de louvor há alguns anos na minha igreja. Legal. Assim, quando Deus me chamou lá, não existia ninguém. Então você imagina, a década de 80, interior de Goiás, uma congregação de periferia, os recursos eram Mínimos, né? mínimos. Então, eu me lembro que a gente lá construiu caixa de som, construíamos tudo na igreja, a gente fazia por conta própria, porque não existia nem acessibilidade a. Não existia nem tecnologia, nem. E primeiro também não tinha recurso. A igreja não tinha condições financeiras para isso. Mas foi um tempo muito bom. Foi um tempo de impacto. Acho que minha vida foi definida ali naquela época de adolescência. Seu pai, por ele ser um grande evangelista, e por ele trabalhar muito nessa área, vamos falar assim, você teve o pai bem presente, mesmo assim ele deu assistência a você, você teve estudo dentro de casa, ou ele foi mais, ou ele estava o tempo todo no ministério? Meu pai, meu pai foi um cara que estudou 2 meses. Ele mal escrevia o nome dele, mas de uma inteligência fenomenal. Se ele tivesse estudado e na época eles vieram de Patos de Minas.
E se ele tivesse estudado, eu acho que ele era um cara que teria um QI muito elevado, mas ele é um cara que fazia qualquer conta de cabeça, Uau. com uma inteligência nato para comércio, você entendeu? Mas veio de ah, era um produtor rural. Eu eu sou ah, irmão de nós somos uma família de 3 irmãos. Sou o mais velho. Eu cheguei a nascer em fazenda. Então, depois que nasci, que a gente foi para a cidade. Mas, mas ele faleceu, eu tinha 22 anos, mas ele era um paizão, presente o tempo todo. Que bom. Sempre, ah, eu nem imaginava, para você ter uma ideia, que eu fui descobrir o que ele fazia pouco antes dele falecer. Porque até a minha infância e pré-adolescência eu não fazia ideia que ele fazia. Mas ao mesmo tempo era muito presente. E o que que ele fazia? Que agora eu fiquei curioso. Então, ele começou como produtor rural Uhum. em fazenda. Para quem não sabe, ele era meieiro, como dizia lá no Meieiro. meieiro no interior. Você alugava a Aluga a terra, terra, bota gado depois. plantava ou Aham. colocava gado e dividia o lucro Sim. com o dono da terra. Mas ele era produtor, então ele plantava hortaliças, frutas, verduras. E depois ele mudou para a cidade e começou a fazer esse comércio de comprar do produtor e distribuir Na cidade. na cidade. Daí foi onde deu Comerciante. um comerciante nato, um comerciante nato. E falando de Jesus o tempo todo. Rapaz, ele me isso aí eu escutei dele, né. Ele fumava 2 carteiras de cigarro por dia. No dia que ele aceitou Jesus, que ele se converteu, ele parou de fumar. Falou: eu aceitei Jesus, tirei a carteira de cigarro do bolso e nunca mais eu fumei". E ele era um cara que evangelizava todo mundo, todo mundo. E ele era aquele famoso sem noção. Eu me lembro um dia que a gente estava numa cerimônia, de uma convenção da igreja e o governador chegou para participar da convenção. E ele, na cara dura, ele atravessou todo mundo, foi lá e pediu ao governador uma ajuda para a questão dele, que ele gostava de fazer o evangelismo com os folhetos de avião. "Ah, governador, você tem que me arrumar um jeito de a gente arrumar uns aviãozinhos aí para jogar folheto na cidade, evangelizar, falar de Jesus". Assim, ele não tinha cerimônia, ele não tinha. E é um cara que ensinou muito, impactou muito a minha vida, né? Que Impactou bom. muito a minha Ele vida. deixou um legado. Muito. Sabe o que é impressionante? Eu raramente eu passo um mês sem sonhar com ele. Que isso, mano? É É mesmo? estranho, até hoje, vai fazer 33 anos que ele faleceu. Eu sonho com ele periodicamente. Uau. Às vezes eu sonho com ele naquele tempo e às vezes eu sonho com ele agora me dando conselho, ou me ajudando, ou estando presente comigo. Então, assim, me impactou muito. Meu pai, ele O seu herói, né? foi meu herói e eu era o filho mais velho. Então, meu irmão tinha 18, minha irmã tinha 15 Vocês são quando ele quantos faleceu. irmãos? São 3. E ah, foi um acidente, então foi uma morte repentina, ninguém esperava. Depois a gente entendeu que Deus já tinha preparado, Deus estava preparando ele. Eu acho que ele já pressentia isso, porque Como assim? ele despediu de Acidente que? foi Desculpa. um acidente de caminhão. Ele foi evangelizar, ele estava indo para Salvador. A gente tinha uma transportadora de verdura e ele aproveitou um frete que ia para Salvador e colocou 200 caixas de Bíblia dentro do caminhão. Ele falou: "Eu vou evangelizar". Eu falei: "Pai, mas você não conhece ninguém lá". "Não preciso. Eu chego lá, eu bato na porta de uma igreja, eu bato na porta de outra igreja e vou evangelizar". E aí, nessa viagem, aconteceu um acidente, ele veio a falecer, e esse acidente ficou conhecido na Bahia como o acidente do pastor das Bíblias, Hum. porque era caixa de papelão e todo mundo roubou.
isso é muito comum no Brasil, Uhum, roubaram a carga. uhum. E o pessoal pensando que era algo de valor. Na verdade, era algo de Era muito algo de valor. valor. Mas aí o pessoal roubou e depois eu ouvi testemunho depois que em volta de 500 quilômetros daquele acidente tinha gente com a Bíblia. Uau. Então tinha a Bíblia, espalhou a... Por quê? Porque o cara abriu a caixa, isso é Bíblia. Não vou ficar com Vou dar 50 vou dar Bíblia. pro irmão. Ó, tem uma Bíblia aqui pra Começou, você. começou a distribuir Bíblia para todo mundo. Então, até quando o Senhor o levou, Deus honrou ele com um legado de Com evangelista. evangelista. É. Não, tem um testemunho bonito dele. Conta. Ele, nessa onda de distribuir folheto nas cidades, ele jogou folheto. Jogava folheto, o piloto passava de uma cidadezinha para outra, e um dia ele jogou uns folhetos no meio de uma fazenda, entre uma cidade e outra. E o piloto falou: Rapaz, você tá jogando folheto fora, porque aqui não tem ninguém. Ele falou: Não, mas Deus mandou jogar. Eu ouvi um testemunho depois de uns 10 anos do falecimento do meu pai, de um irmão, porque a gente até tem um amigo em comum, e esse irmão estava lá capinando na roça, Hum, longe da igreja, pensando em se matar, e de repente caiu um folheto do céu. uau. E ele pedindo um sinal de Deus e caiu um folheto do céu. E literalmente foi uma das ações de evangelismo que meu pai fez. E aí ele conta, depois esse irmão veio contar um testemunho na igreja. No dia que ele contou esse testemunho, um amigo do meu pai estava presente. Aí ele me mandou mensagem e eu fiquei muito emocionado, Que porque legal, mano. foi algo assim, é aquilo, a gente faz para o reino, a gente não faz noção O impacto que a do gente tá. impacto, das Isso. consequências que isso pode gerar na vida de uma pessoa, na vida de um lugar ou na história. E foi muito bonito, você entendeu? Então, falando de legado, isso é uma boa história, né? Não, bom demais. E sua mãe? Minha mãe tá lá, minha mãe foi sabe aquelas irmãzinhas do coque de oração? Sei. É ela, tá lá. É uma das que ainda oram. Esses dias, eu sempre vou no Brasil. Um dia eu cheguei lá e peguei ela em oração. Ela tá lá em Anápolis. Tá lá em Anápolis. Orando para todo mundo e ora para todo mundo todo dia. Ela tem que ter ela faz a leitura bíblica, ela tem o seu momento de oração devocional dela, mas é uma mulher de oração. Presente também, muito na sua vida. Má presente. Me liga. Você tá bem, meu filho? Tal, você tá se alimentando? Eu tenho que, eu tenho que chamar a atenção. Falar, mãe, seu filho já é avô, já tem 9 netos. A senhora tem um neto de 35 anos. Fica tranquilo, eu tô aqui para te abençoar. A senhora pode descansar que Eu tô bem. a senhora encaminhou bem seus filhos. Que bom, mano. Uau, é bom. Sabia que hoje, na maioria das entrevistas que eu faço, dificilmente tem um caso assim? Tô te Sério. falando, já fiz mais de 60 entrevistas aqui, nessa mesa. A maioria veio de uma família destruída, de um pai que fez isso, uma mãe que fez aquilo. Dificilmente testemunhas assim. Eu posso contar Então, no dedo, tá? sério, então, a gente fazendo os legendários, eu tenho notado que a gente tem muita, Sim. tem muita história mal feita, destruída, tem homens. Mas eu sou um cara. Eu acho que eu sou um cara muito abençoado. Eu sempre falo que eu estou melhor do que mereço, porque, cara, eu nunca usei droga. Não usei de nenhuma espécie. Não conheço. Claro, não é que eu não vou dizer que eu não conheço, mas não conheço de Sim, tocar, de nada. sim. Ah, a minha família sempre foi. Eu não venho de uma família católica, então quando eu nasci, os meus pais sim eram católicos, mas eles se converteram antes do meu nascimento. Então, assim, nem a formação católica, essa visão que às vezes a pessoa tem uma outra Vai pro referência, mundo, tal, não sei o quê. ou uma outra Sim. referência, eu não tenho. É evidente que na juventude, na adolescência, a gente se torna um pouquinho rebelde,
Fui rebelde, fui esquerdista. Depois, Esquerdista? até Você tá esquerdista eu brincando fui. comigo? Você A- é esquerdista, Fui gente? presidente de sindicato, Você rapaz. tá Fui brincando? sindicalista e É tudo. mesmo? Conta pra mim, quando? Graças a Deus. Antes de eu chegar, eu fui presidente de sindicato 3 Em anos, Anápolis. em Anápolis. É mesmo? O É. que deu na você? Qual Rapaz, que é a bandeira que você defendia? não, então, eu fui presidente de uma cooperativa de transporte alternativo na minha cidade. Hum, A minha vida inteira nós fomos do ramo de transporte. Meu pai tinha caminhões, e eu tinha alguns amigos que era do transporte lá alternativo e me chamou e eu entrei nessa bandeira lá. Ah, a época de escola, eu participei de movimento estudantil. Eu passei por esse movimento de transição lá do movimento do governo militar para as diretas. Então, a gente acabou envolvendo um pouco nesse movimento estudantil. Depois você chega aqui na E na América, aí sua, você re- e descobre, na você sua, descobre muita coisa que não tem nada a ver, né? e na sua cidade, você tava do lado de Brasília. Você tava onde o negócio ficou brabo. Não, Rio e Brasília era onde que... isso. Brasília muitos dos meus primos são de Brasília, então Sim. foi nesse movimento, nessa década de 90 aí, final de 90 foi aonde a gente. Mas aí, mano, é. E movimentando a igreja também, porque a parte disso aí, antes disso eu tive uma banda evangélica dentro da igreja, foi. Você levantava a bandeira e estando na E igreja e estando na falei, igreja, defendendo o lado lá defendendo aquilo que também. eu imaginava que era justo, que eu cria que era justo, eu lutei. Ah, depois parou de deixar de fazer sentido. E eu já tinha um projeto de vir para os Estados Unidos. A Entendi. minha vida inteira, desde quando eu casei. Isso era um sonho meu. Para mim, quando eu era criança, a Disney era Goiânia. Eu imaginava que a Disney era em Goiânia. Anápolis está a 50 quilômetros de Goiânia. Eu Sim. imaginava que a Disney era Goiânia. Então, assim, ah, eu vim há 25 anos, podia ter vindo há bem mais tempo, mas Deus nos trouxe no momento dele. Glória a Deus. Que bom. Aí você veio pra cá com a família, aí você caiu de cabeça no trabalho. Mas, assim, eu costumo dizer que eu não estranhei muito a América em termos de trabalho. O ritmo de trabalho da América era o mesmo ritmo que eu tinha lá no Brasil. Então, a Você gente foi. trabalhava com a mesma coisa lá, não? E aqui? Aí eu acabei. Vamos dizer que eu tinha. Lá a gente tinha uma empresa de transporte, que era uma empresa da família. Quando meu pai faleceu, eu assumi a direção da empresa. Meus irmãos eram. E eu tinha uma empresa, uma locadora de equipamentos de áudio e vídeo para eventos. Pra evento. Então, quando eu vim, eu fechei a minha empresa de locação e deixei a transportadora com meu irmão para ele cuidar e decidi de vir embora. E aqui eu comecei do zero, fui para construção como 99,9% Do cidadão. do cidadão vão para construção civil. Depois acabei voltando meio que para minha área. Hoje, 100% eu estou na área que eu sempre atuei no Brasil. Que é bom, isso é uma benção. Não é Muito bom. A fácil. área que você gosta, né? É uma área que eu A área que gosto. você domina, isso é bom demais. Você trabalha na construção de quê? Desculpa a pergunta. Mano, eu cheguei aqui, fui para casa de um pastor. Falei, pastor, eu quero o pior trabalho da América. Brick. Ele Então, ele falou, depois do brick tem um pior que é o Roof. roof. Ele falou, é roof ou brick. Escolhe. E eu cheguei 22 de julho. Você sabe muito bem que é julho. Ah, calor das Flórida, é um sol para cada cidadão. Rapaz, eu cheguei e a gente pegou um trabalho de 35 mil pés de brick em Miami no mês de agosto. Então você imagina o que. Mas eu fiquei uns 7, 8 meses no brick. É mesmo. Fiquei uns 7, 8 meses. Começou carregando a mulinha, começou do zero. Carregando o tijolo, não tinha luva que aguentava. Eu vou te falar, 9 da manhã, Deus me tratou. Acho que eu passei um ano aqui, Deus me tratando. Depois eu fui para o tile, instalar tile. Aí eu falei, mano, tô no Tranquilo. céu, Tô no céu. tô no céu. Hum. E depois aí eu converti para a área de áudio e vídeo, que é a área que eu Que é o que faço. você domina, que É, você tá hoje.
E para vocês que não sabem, o Gênesis, ele trabalha hoje na área de áudio e vídeo, ele vai falar um pouco da empresa dele daqui a pouco. E todos os eventos, que eu sei a maioria, vira e mexe o Gênesis está lá. Eu vejo a placa da empresa deles, né? Eventos de todo porte. Aquele povo que, inclusive, faz parte das minhas perguntas, eu não vou entrar nisso agora, mas o Gênesis, ele trabalha com todo tipo de eventos, correto? Todo. Todo. Precisou de telão, precisou de áudio, precisou de fazer bagunça, caixa de som, procurou o Gênesis. Hoje a gente de empresas brasileiras nos Estados Unidos, hoje a gente é a mais completa, é o que a gente chama de full service, que a gente presta todo tipo de produção técnica de audiovisual. Então, áudio, vídeo, luz, palco, estrutura, a, a gente faz. Então, a gente faz de um evento, de um aniversário de 15 anos, a uma convenção, a Fórmula 1, a campeonato de tênis, Tudo. agora a Copa do Mundo. A gente faz Você deve todo estar tipo de coisa. corrido, né? Essa semana tá bem corrida. Gente, pra mim conseguir o tempinho desse homem pra estar aqui, eu vou falar com vocês uma coisa, viu? É Tá bem corrido. Jesus, porque é difícil. Não, mas eu não podia. Foi o que eu falei com o Eric. Eu falei, não podia deixar de participar, não, porque foi muito bom essas últimas 2 semanas a gente ter se reconectado, né? Muito bom, foi bom demais. É Jesus. Não, foi É, muito bom. Vamos lá, deixa eu te fazer umas perguntas. Vamos falar um pouquinho de identidade visual. Tá? Vamos falar um pouquinho das coisas que acontecem. Depois a gente volta. Então, como vocês estão vendo, ele vem de uma família cristã. E eu vou bater umas teclas aqui agora, umas perguntas que vai ser até bom para ele, até para vocês aprenderem, vocês que trabalham aí fora, para vocês verem qual é o posicionamento de um homem de Deus nessas áreas. Vamos lá. Gênesis, você não é famoso. Eu conheço o Gênesis. Todo mundo conhece o Gênesis, tá beleza? Mas trabalha com quem é. Você vira e mexe, tá no meio de um monte de gente famoso. Vira e mexe, tá no meio de celebridades, povo de eventos. Quem é você longe disso tudo? Como você se comporta, Gênesis, no meio desse povo? Porque eu sei que tem funcionário que chega lá, nossa, eu fui no show de tal, tô aqui do tietar lado, todo Tieta. mundo. E você, Gênesis, como é que é? Cara, eu não faço muita essa questão de tietar artista, cantor, celebridade. Ah, é claro que você identifica com alguns. É claro Quer dar um que. nome, exemplo? Pra ver sua Não, identificação? por exemplo, essa semana mesmo a gente teve num top aí dos Aham. legendários, eu tive com o Lyoto Machida, que Uhum. lutador do UFC. Cara, e foi assim, a gente sentou e conversamos por 1 hora. E foi uma conversa normal, não tietei, e também ele percebeu que eu não tietei e ele puxou o assunto. Porque às vezes o que acontece? Uma celebridade dessa, o que ela quer é ser normal. É isso aí. Eu lembro que eu encontrei o Pablo Marçal num evento e brinquei com ele, né? Porque eu fiquei. Eu, eu faço áudio e eu cuido da mesa de som na videira. Aham. Aí, brincando com ele lá, conversando, eu falei: Na verdade, acabei ficando no seu lugar na, Na vida dele. na videira, na mesa de som. E aí ele comentou assim: Cara, foi um tempo que não volta mais, mas foi um tempo muito precioso. Então, assim, eu normalmente não gosto, mas a gente caminha entre eles e eu trato eles. Que na verdade uma celebridade, um artista, ele é uma pessoa como qualquer outra. Sim. Você entendeu? Quem trata ele como celebridade somos nós. A gente eleva a pessoa. Eu nunca fui muito disso. Você entendeu? Eu sou um cara muito discreto. E a parte disso, eu costumo dizer que, por exemplo, eu faço muito som, eu gosto demais no momento que a gente está testando todo o equipamento. Para mim, o momento mais precioso para mim é quando você monta tudo, testa, tá tudo funcionando. E normalmente, por exemplo, quando eu vou fazer um show, eu costumo escutar 1 ou 2 músicas e para mim eu vou embora. E eu em casa não gosto de som. Eu quero, olha, Barulho, já, você quer barulho eu já sossego. quero é sossego. É o contrário, vira um contraste. Mas e eu sou um cara super, minha filha fala que eu sou muito low profile, que eu não sou um cara de muito de mídia social. Ah, a gente vai chegando numa certa idade, a gente vai
Vai dando entendendo os propósitos da vai vida, né? entendendo os propósitos e vai dando valor a algumas coisas que faz sentido, outras não, né, não são tão prioridades. Teve algum momento na sua vida, no meio desse pessoal aí, que você chegou e precisou dar um abraço, falar de Jesus para alguém? Algum desses famosos, alguém assim que estava precisando ali de um apoio? Ah, não vou dizer o nome, Não precisa. Uhum. mas eu cheguei a orar com uma pessoa uma vez. E na verdade eles me conhecem como pastor no É meio de mesmo? porque o que Uau! acontece? Eu e o meu sócio, meu ex-sócio, eh, eles sabem, então eles sabem que eu não sou um cara que a gente faz qualquer tipo de evento. Então esses eventos que de shows, de turnês brasileiras que vêm para os Estados Unidos, ah, então eu não tô ali para dançar, eu não tô ali para festejar com eles, eu tô ali para entregar um trabalho. Eu costumo dizer até para a equipe que é o seguinte, falei, olha, a gente é como uma garça em um pântano. Você vai ver uma garça no pântano, ela se alimenta do pântano sem se sujar. Você não vai ver uma pena de uma garça suja de lama. Ela suja os pés, e o bico aonde ela vai se alimentar. Então, assim, eu costumo dizer que a gente costuma estar não sendo. Então, o pessoal no meio me chama de pastor, você entendeu? E como eu posso mais evangelizar esses caras? Sendo eu mesmo. Porque não é um ambiente propício, nem sempre é um ambiente propício para falar de Jesus. Às vezes o cara tá ali ah, Drogado. drogado, o cara tá com um propósito completamente diferente, você entendeu? E eu já falei de Jesus, eu sei, sendo eu mesmo. Então, às vezes, me posicionando, você entendeu? Eh, dando um pouquinho de balance em uma conversa, você entendeu? Às vezes é uma conversa que você está conversando profissional e entra o papo de droga, entra papo de mulher, entra papo de qualquer outra coisa, mas eles já sabem. Teve um caso que a gente estava conversando e o pessoal começaram a conversar de droga, de conversa. Não, olha, com o Gênesis não. Deixa. É, Vamos depois a gente respeitar o conversa, Gênesis, vamos deixa. respeitar. Então, assim, de certa forma, isso traz um contrassenso. Isso faz um pouco a diferença, porque as pessoas vão ver Jesus através de você. E nas suas Não é atitudes. pelas suas palavras, é É isso aí. através de você, né? Então, se a gente é um exemplo, a gente fala de Jesus. Quando a gente tem a oportunidade de falar, de abrir, eu já tive a oportunidade de orar, de falar um pouco de Jesus em uma reunião, ou num pré-evento, no começo de um evento. Às vezes o pessoal, por incrível que pareça, esse pessoal ora antes de um show, você entendeu? Ah, tem uma cantora muito famosa que a gente fez algumas lives dela que ah, a gente teve a oportunidade de orar. Ela falou de Jesus, a gente falou de Jesus. Falei para o esposo, foi muito bom. Mas eu sei que o impacto das palavras são poucos, porque a atenção é muito mínima. Se você se estabelece como um homem de Deus, como uma pessoa diferente, você vai ser lembrado. Ah, o Aldo, eu sei quem é o Aldo. O Aldo é um cara honesto, é um cara que tem princípio, que tem caráter, você entendeu? E eu tenho me posicionado dessa forma nesse meio. Caminho entre eles de A a Z, você entendeu? Alguns eu tenho fotos aí, eu gosto de um jogador, Tranquilo. com quem você tem mais Sim, afinidade, sim. você entendeu? Mas eu não sou o cara que fico correndo atrás de reels, não. Muito bom, Gênesis. Gênesis, você já falou que não, né? Eu ia te perguntar se você já sentiu vontade de ser reconhecido alguma vez, mas eu te conheço há anos. Isso aí não é você. Você não tem isso. O anonimato te protege ou às vezes pesa? Então, eu me lembro quando eu era líder de jovens na minha igreja, fui
vice-presidente de jovens da mocidade da Assembleia de Deus lá na minha igreja, e o pessoal tinha o costume de fazer surpresa para mim no dia do meu aniversário. Eu ficava incomodado, não vou dizer que eu não gostava, você entendeu? Mas já com 16, 17 anos, eu ficava incomodado porque eu falei: olha, se vocês derem o mesmo peso para mim, vai ter que dar para todo mundo. O tratamento tem que ser igual. E eu achava já esse tratamento meio injusto. Então eu nunca, apesar de a, a gente sempre comemorar, eu gostava, o pessoal, eu sempre exerci uma liderança muito grande, eu sempre fui um cara de liderança. Eu sou filho de um cara que, meu pai tinha um caráter muito forte, um gênio muito forte, então ele não era, para você ter uma ideia, meu pai, no dia do meu casamento, foi ele que esticou o vestido da noiva. Isso Uau. normalmente é As coisa de mulheres, mulheres que aham. vão lá, que prepara Sim, quando vai sim. entrar na igreja. Meu pai não deixou, foi lá e ele que. Então, assim, eu tento me policiar e eu lembro muito da passagem de Paulo, que é. Paulo fala, opa, não querendo me vangloriar, mas. Paulo já estava vangloriando ali, né? Não querendo, ele Uhum. já estava se Já tá posicionando. chamando o E- holofote. O holofote. Eu nunca fui disso, você entendeu? E quando isso acontece, eu tiro isso de letra, eu não tenho muito, ah, mano, não tem mínima questão de passar despercebido. Eu sei quem eu sou. Eu sei, ah, para onde eu estou caminhando. Eu sei quem vai comigo. Bem. Pronto, isso aí para mim já é o que importa. Genezão, quem é o Gênesis quando ninguém tá vendo? Uau! Mano, eu acho que hoje eu tenho tido uma consciência de que, ah, eu preciso ser um cara de para fazer história. Eu tô construindo uma história. Eu tenho uma história, eu tenho um passado. Não sou um cara perfeito, nunca fui. Sou eu sou um cara tão humilde em reconhecer as minhas cagadas que, eu tenho um amigo meu que fala: "Não, gente, não dá para discutir com você, porque você pede desculpa rápido, você não quer discutir". Eu falei: "Mano, se eu tô errado, eu tô errado. E eu tenho uma razão", e às vezes a razão ela te leva muito mais para um caminho, duvidoso, do que se você abre mão da sua razão e deixa que o tempo e Deus te honre quando precisa de você, às vezes, calar e deixar, ah, Deus agir na sua vida. Mas eu tenho procurado ser um homem de Deus com os meus defeitos. Vou levar eles pro túmulo. Tenho consciência disso. Não sou um cara perfeito, mas eu tenho caminhado, imaginando que hoje a graça de Deus ela é muito maior do que, eu tenho me espelhado muito em Paulo, né? É a graça que supera a bunda na vida da gente. Muito bom. Gênesis, seu trabalho exige uma perfeição. O que sustenta esse nível, mano? Mano, eu sou um cara chato. Nesse ponto eu sou um cara muito chato. Eu, eu cheguei a um ponto de. Um dia eu fui na formação da minha sobrinha, no Brasil, de odontologia. Cheguei na colação de grau. Pra quem não sabe, né? Eu sou de áudio. Eu cheguei, sentei lá atrás e não entendia nada do áudio. Zero. Não conseguia entender. Aí eu me levantei, fui lá no cara da mesa de som. Falei, mano, tá assim, assim, assim. Faz isso, isso, isso. Posso te dar uma dica? Porque quem tá lá atrás não tá ouvindo. Se você fizer isso, ajuda muito para quem tá lá atrás para poder entender. Eu comecei a nesse ramo pela excelência do tipo de serviço que eu entregava.
Você entendeu? A gente tem muitas empresas que fazem isso. Equipamento na América, no Brasil era o contrário. Você tinha muita material humano, Mas não mas tinha equipamento. a acessibilidade ao equipamento era muito pouco. Mas eu já tinha uma locadora no Brasil, aonde eu gostava das coisas importadas, as coisas arrumadinhas. Então todo mundo gostava de me contratar porque Os sabia equipamentos eram que bons. era tudo arrumado, tudo organizado. E eu sou um cara, não vou dizer que eu tenho toque, mas eu sou um cara que eu gosto de deixar o cabo certinho, a caixa no seu lugar. Eh, a, a gente está hoje com um evento no centro de convenções. Eu devo voltar para lá no final. Eu faço uma supervisão geral depois de que está tudo terminado. E eu peço ao pessoal, olha, cobre isso aqui, some com isso aqui não pode aparecer. Por quê? Porque os detalhes é o que o cliente ele não vai ver o todo. Ele vai ver os pequenos detalhes. E às vezes os pequenos detalhes é o que acaba com todo um trabalho gigante que você às vezes está fazendo para o cliente. Muito bom. Como você mantém sua integridade lidando com clientes exigentes e influentes, mano? Mano, teve uma situação, não vou usar nome porque Tranquilo, não não precisa. quero me comprometer, mas teve uma situação de um festival do qual a gente fica entre a cruz e a espada, porque, por exemplo, quando eu vou atender um cliente local que está me contratando para fazer um evento, para fazer um show, o cliente vem com budget, vem com orçamento. E é muito normal o orçamento estar lá em mais enxuto do que o cliente quer, né? E aconteceu de a produção local me contratar para fazer algo. Eu apresentei a proposta e falei: é isso que eu vou te entregar pelo preço que você tem. E isso foi acordado. Quando chega o festival, as- os produtores, os empresários das bandas chegaram: não, isso aqui não me atende. Eu preciso disso. Sem isso, eu não faço show. Eu falei: sem nenhum problema. É, é uma questão de orçamento. Alguém vai pagar para ter o que você quer. E eu sei que nessa discussão, eu consegui mostrar que, na verdade, o erro não era nosso. O erro foi De da quem própria. contratou. Não foi nem de quem contratou, foi da produção da banda. Hum, Só que aí o cara é ego dali, é ego daqui. Me puseram os dois empresários das duas bandas e eu no meio, em cima do palco. Eu falei: tá bom, vocês querem achar um culpado? Joga pra cima. Tá bom. Então, eu tô errado. Agora, como a gente conserta? A gente só conserta se vocês contratarem um equipamento extra. Quem vai pagar, decide aí. Ah, é você que vai pagar? Então me paga, eu vou resolver o seu problema. Então, esse tipo de evento a gente lida muito com o ego. Muito. E o ego é. Às vezes a gente fala de show, mas às vezes tem muito em ambiente corporativo. O ego é muito grande, é muito gigante. Então, quem manda mais, né? o a gente costuma dizer que filho feio não tem pai, né. Aham. Mas quando o filho tá muito bonito, todo mundo quer ser o dono, quer ser o responsável. Eu entendo, eu sei muito bem aonde a gente quando a gente se posiciona num lugar desse, a gente tá ali para resolver um problema do cliente. Eu não discuto, eh, às vezes quem tá certo, quem tá errado, às vezes a gente procura a solução, você entendeu? É evidente que a gente tem uma posição firme em relação ao que a gente faz, mas a gente tem que saber lidar com as pessoas. Assim, graças a Deus eu lidei com pessoas a vida inteira. Então, desde a minha adolescência na igreja, liderando jovens, depois a gente foi coordenador de um congresso de jovens por quase 20 anos. Então, ah, isso me deu muita Você sabe lidar com o bagagem, ser humano, né? muita. E ali na igreja
é a vida inteira, é discipulado, é liderança, é seminário, é escola. Então, assim, é um desafio lidar com o ser humano, mas quando você tem mais consciência, você vai mais suave. Engraçado, né? O talento ele te abre portas, mas caráter é que te mantém dentro, né? Disso tudo que você tá fazendo. Então, eu já vi muita gente com talento ficar na estrada. Aliás, quando eu comecei a na minha igreja, que a gente começou a montar um grupo de louvor na igreja, tô falando na década de 80, isso era para a Assembleia de Deus, não existia. Então, quando eu decidi de fazer isso, Deus foi me eu falei: "Senhor, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar nada, a igreja não tem um instrumento, não tem um equipamento, não tem nada". Falou: "Mas então quem é que sabe tocar? Cadê eles?". E aí Deus foi me trazendo a memória, assim, de gente que eu conhecia, e todos os músicos, todo mundo no mundo, fazendo outras coisas. E, ah, gente com talento, gente que sabia demais. E na verdade os que mais sabem é os que mais, normalmente têm problema de ego, de caráter, você entendeu? Eu nessa área de músico, eu costumo dizer que para mim os músicos acima da média, que é os músicos, hum, eles devem ter alguma coisa diferente no cérebro, cara. E, Algo diferente serve é legal. assim, sei lá, eu acho que eles pensam, é que na verdade eles têm uma parte do cérebro Que é mais desenvolvido. que é mais desenvolvido, por causa da música, ela te Aham. dá a intuição, você entendeu? A me fugiu a palavra, mas a a inspiração, criatividade. Criatividade. Essa área é uma área que eles aflorescem muito. Mas em compensação em outras áreas, mano, os caras pisam na bola demais. E eu gosto demais, eu costumo dizer isso para os meus amigos, fala: "Cara, se vocês tivesse a mesma criatividade na música para fazer um negócio, você entendeu? Era muito fácil". Tava rico. Tava aí. Gênesis, mudando um pouquinho o nosso bloco aqui. Gente, eu sabia que ia sair muita coisa boa. E eu tô Não apertando ele um sei, pouquinho aqui, porque a integridade de um homem dentro do ambiente que ele vive, rapaz, é complicado, tô te falando. Isso pega bastante, mas graças a Deus o Gênesis é muito resolvido. E seus funcionários, mano? Você tem que ficar podando eles? Para com isso, rapaz, volta aqui. Porque nem todo mundo, de repente, apesar que eu conheço alguns seus funcionários, eles são igual você para não. então, a gente acaba se tornando muito parecido. Não, mas eu costumo dizer que o pessoal de áudio, isso é mera coincidência, mas normalmente todo técnico de áudio ele é meio rabugento. É Tem um do outro lado ali do muro. você não vai, você dificilmente você vai encontrar um cara de áudio, de técnico de áudio, que o cara é muito paciencioso, é muito tranquilo. Normalmente é um cara meio rabugento, meio sem paciência. E a gente tem uns 3 lá na empresa, e eu aprendi a lidar. A gente aprende a lidar um com os outros, você entendeu? Às vezes um pisa no calo do outro, o outro pisa no seu calo, mas eu aprendi a conviver com pessoas, você entendeu? A gente entrega aquilo que a gente tem, eu não dou nada daquilo que eu não tenho. É impossível, Muito bom. você entendeu? Eu não posso dar aquilo que eu não sei. Eu não vou falar de, vou até dar um exemplo aqui, a gente fez um evento de médicos cientistas que estudam células cancerígenas. Cara, a doutora veio lá e deu uma palestra de 1 hora, eu não entendi nada do que ela falou. Falei, é uma área que eu não domino, não Uhum. tenho ideia, não posso dizer, não tenho como entregar nada daquilo que eu não sei. É evidente que a gente é um desafio, né? Eu até brinquei com eles essa semana que a gente está caminhando agora para um novo ciclo. Deus tem dado abrindo outras portas, então Amém. o pessoal resolveu caminhar comigo e ah, eu sou muito prático e muito didático.
eu te dou uma tarefa e eu espero que você cumpra aquela tarefa. Sim, Se você é pago para fazer aquilo e você fez bem feito, o que que você espera de mim? Ok, um agradecimento, mas eu não sou um cara de puxar saco, de ficar, ah, esse é o meu melhor técnico da empresa. Eu acho que às vezes a gente ajuda fazendo isso, mas ah, não é muito meu estilo. tranquilo. Te conheço, fique em paz. Gênesis, fala pra mim, como é que é manter sua fé num ambiente cheio de status e aparência, mano? Como é que você tá conseguindo manter? Mano, é, por incrível que pareça, por incrível que pareça, me dá muito mais sede quando eu tô num ambiente dos quais você tá vendo que é algo muito ralo, muito raso, você entendeu? E às vezes eu vejo as pessoas indo para um show, o cara enche a cara. Eu falei, amanhã ele vai ter que encarar a vida de Vai verdade. ter que voltar lá e ver a vida de Vai ter verdade. que voltar. E aí? E daí eu vejo a mesma pessoa de novo no outro show, e eu vejo. As caras são conhecidas, você entendeu? Mas eu fico, cara, que mesquinhez que a pessoa resolveu viver. Mas às vezes nem é a opção dela, às vezes a pessoa não conheceu Jesus, não entende um real propósito, não entende aquilo que satisfaz. Porque, e não vou dizer só na área de show, mas agora está muito famoso essa questão de mentoria, coach. Uhum. A gente tem feito muitos eventos assim, nada contra. Muitos deles são meus amigos, e são clientes. Ah, eu acredito que isso muda, mas eu tenho para mim que muitas das vezes você já é o que é. Você entendeu? Deus não, quando Jesus chamou os discípulos, Jesus não escolheu qualquer 12. Jesus foi escolhendo um a um, né? Pedro foi escolhido por um propósito, Sim. né? João foi escolhido porque tinha um certo propósito. Então, assim, ah, o caminhar com Cristo muda a sua cabeça, muda a sua forma de ver, muda a sua forma de pensar e de você enxergar certas coisas. Hum. Eu não tenho. ah, Já tive, quando fui mais novo, ah, Davi falou uma vez assim que os pés deles quase. Eu quase caí quando eu vi o justo prosperar, né? Numa linguagem mais popular. Na verdade, assim, quando eu era mais novo, era mais difícil, porque você é jovem e às vezes você não tem tanta Sonhos, mente, maturidade. maturidade. É. Então, assim, inclusive um dos motivos do qual me fez vir embora foi que a minha empresa de shows estava caminhando para um caminho meio eu espiritualmente falando. Uhum. Então eu falei, olha, eu prefiro abrir mão disso do que perder outras coisas. Porque um abismo leva a outro abismo. Sim. E Uma porta leva a outra outra entrada, outra porta. porta e vai. Hoje em dia, a gente acaba se tornando mais seletivo, mais comedido com algumas coisas, e você vai alcançando uma maturidade que vai te trazendo entendimento de muitas coisas. Eu não tenho tido muitas lutas nesse aspecto. Graças a Deus. Deus tem me dado graça. Que benção, né, Gênesis? E tem gente pregando com palavras e outros com postura, né? A gente vê isso. E você falou lá no começo que a sua postura vai falar toda a sua pregação. Você tem um. Na verdade, você tem um posicionamento, você tem uma. Então, eu digo que as palavras são importantes, mas o seu caminhar, a sua postura, elas falam muito mais. Fala muito mais. Até Vamos pode ser as duas coisas juntas. Se a sua palavra caminha com com a você, sua postura, com a aí sua postura, é muito é bom. céu na terra. É. Vamos mudar o bloco aqui um pouquinho, falar um pouco de família, que
que é o que realmente importa para nós, nosso primeiro Ah, ministério? Vamos? vamos. Vamos sair um pouco dessa área sua, essa área maravilhosa, que eu sei que o Senhor Jesus está te usando lá nesse meio. Na verdade, eu sempre ouvi falar boas coisas de você. Falo isso aqui pessoalmente. Se vocês precisam contratar um pessoal de som, de mídia, de evento, companhia desse homem de Deus aqui, ele é um exemplo aqui na nossa área e ele é íntegro nas coisas que ele faz. Conheci ele há mais de 15 anos 15 anos. e eu sei o que que Deus tem feito na família dele, na casa dele e na empresa dele também. Mas vamos falar de família. Seus filhos entendem o valor que você faz disso tudo aí? Ou eles veem isso só como um esforço? Eles entendem? Então, hoje a minha filha trabalha comigo, ela tem vestido bastante a camisa da empresa, tem entendido. Hoje eu acho que ela tem entendido muito do que eu faço. O meu filho mais velho, ele ah, é um cara de Deus, paizão, estão sendo melhores pais do que eu. Bom, isso é bom. É o que a Não, gente sonha para nossos filhos, né? e Que eles justo, sejam melhores que é nós. isso. Isso é Eu ótimo. admito isso. A gente chegou aqui e apesar de não estranhar o ritmo de trabalho, mas você sabe como é a América. Te Uhum. envolve em ritmo de trabalho. Eu reconheço que às vezes falhei muito com eles. Não tem um manual. Que bom se tivesse um manual de criação de filhos que você pudesse ler, aplicar e aplicar para todos os filhos, mas não é. Cada filho é um livro em branco que você vai ah, aprendendo com o dia a dia. E eu tenho o meu caçula lá, que é meu desafio hoje. Nessa geração, eu tenho um caçula de 20 que com 20 anos eu estava casado com um filho. Eu com 20. O meu com 20, eu costumo dizer que os 20 de hoje é os 14, 15 da minha geração. É isso aí. É uma geração ainda que está amadurecendo muito tarde. Precisa de um pouquinho mais de cuidado e carinho. Com mais cuidado, é. Então tenho ah, buscado em Deus sabedoria para cuidar, para tratar com o caçula. Os outros dois já estão. E ele tá morando com você, o Ele, caçula. o caçula mora comigo. Coisa boa. Minha filha já tem os seus filhos, meu filho também casado, então eles já estão encaminhados, graças a Deus. Estão servindo a Jesus. Minha filha está liderando célula, meu filho está envolvido na igreja. Estão na É, mesma igreja, todo mundo? eles estão numa igreja americana, Sim, na mesma igreja. que bom. Né? Muito bom. Como você protege a sua casa de um mundo tão superficial, Gênesis? Mano, é difícil porque é uma geração que mudou a mente das pessoas, né? Quando Jesus falou, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, esse estáis no mundo está fazendo parte de uma geração que vem mudando. Ah, eu venho de uma geração que meu pai, ele não falava assim, não precisava dele falar Só algo. olhar, Ele olhava, já sabia. eu já sabia tudo. Você entendeu? E então, assim, hoje, não adianta você dizer, porque tem muita coisa que. Eu me lembro quando a minha filha teve um bebê, e é muito comum, né, a mãe ou a sogra vir para ajudar a, a nova mãe, né? No caso, a avó. E a minha filha virou para mim assim e falou assim: Não, pai, pode deixar que eu vejo no Google como, como fazer para cuidar da minha bebê. Então, assim, essa é uma geração que está muito mudada. Como a gente vai tratar isso? A gente tem que falar na linguagem deles, tem que estar interagindo com essa geração. Mas, assim, eu imagino que a gente precisa ter experiências que impactam a vida das pessoas para você fazer uma mudança de chave. Né? O que eu vejo nos legendários é algo.
Tentar virar a chave dos irmãozinhos, né? Tentar virar a chave, de repente fazer o cara pegar no No tranco. tranco, Bora, agora vai. bora, é. Mas assim, o que bom que de tempos em tempos a gente vê esses movimentos. Sim, O que o legendário hoje é um mover temporário, que no passado teve outros moveres eu lembro. com outros Vários. nomes, você entendeu? Que é os avivamentos que tiveram no passado com outros moveres. A gente tem que se posicionar e buscar em Deus não deixar, ao mesmo tempo que está no cotidiano, está no seu telefone o tempo todo, entendeu? A gente está falando de Deus aqui, se você abrir seu telefone, vai sair uma mensagem relacionada do que a gente está falando, porque esse telefone está escutando o que a gente Escuta diz. tudo. É, e, ao mesmo tempo, tentar passar a tua experiência para uma geração mais nova, sem perder muita essência, E né? sem perder o coração deles, né? É, Que esse é um dos pontos principais que os pais hoje estão mais apanhando, né? A gente foi tão firme, foi tão forte pela nossa criação, que a transição da geração de agora com a nossa é e deu um gritante. gap muito Deu um grande. gap muito grande. Então, quando a gente vai trazer hoje para nossa geração de filhos, que a gente quer o bem deles, que a gente está mostrando o que é real e o que deve ser feito, do jeito que nós falamos, eles tratam isso como isso é grosseria. Você está sendo grosso. Então, assim, eles dão vários nomes, falam, você não sabe conversar. Não é. É porque a gente só está mostrando o A, que é comuni óbvio, a comunicação é diferente, é diferente. mas A você está comunicação dizendo. do anterior com a de hoje é bem diferente. Antigamente, nossos pais não chegavam pra gente, oi, filhinho, deixa eu te falar, se você não pegar esse aqui e colocar ali, vai dar um problema, isso vai acontecer. Nosso pai era assim, pega isso aqui, coloca ali, porque vai entornar. Acabou. Isso pra nós era normal, isso não é grosseria. Meu pai levou uma vida tão simples, para ele era tão simples, que na verdade era prática. Ficava melhor, mais fácil do que a complexidade que se dá hoje para Sim. qualquer coisa. Sim. Hoje, para você falar uma palavra, né, Gênesis, com alguém, ou com até na educação dos seus filhos, ou no público, ou do lado de fora, você tem que tomar cuidado até com a palavra que você fala, porque senão você tá bullying, você Você tá, tá com racismo, você você tá, tá com não sei o quê. E como assim? Eu não falei nada demais. é. Ah, não, você não repara isso. A minha filha, de vez em quando, ela chega para mim, eu tenho uma filha de 19, 18, dentro de casa vai fazer 19. Ela chega pra mim e fala: Daddy, você não pode falar assim, o que que eu falei de errado? Eu tô falando alguma coisa de errado? Não, mas não é assim que se fala. Eu falo assim, como? Então me explica como fala. Ah, mas eu falo assim, não, para, vocês estão muito de frescura. Na minha época, isso aí, o nome disso não era bullying, não. É, se você olhar o livro dos reis, aonde conta as histórias dos reis, o povo de Israel, e é uma história fascinante, porque lá conta-se a história, olha, e veio esse rei, e esse rei era temente a Deus, e o povo se voltou para Deus. E aí Deus abençoava. Daí em seguinte, vinha um rei que não lembrava do que Deus tinha feito, que esquecia das coisas de Deus e que se afastava de Deus, daí o povo perecia e caía. É é uma fatalidade, mas essa geração ainda acredito eu que vai piorar muito antes de melhorar. Ah, isso aí eu não tenho dúvida se continuar Porque do o jeito que tá indo. caminho que está caminhando, assim, para esse tipo de coisa, eh, fica Sim. fica muito difícil. A gente tem que nos guardar. eh, eu comprei uma casa mais escondidinha Você lá tá pro igual, meio do nós somos mato. vizinhos. Hemogênesis, nós somos vizinhos, gente. Né? Eu fui descobrir que ele tá morando pertinho de mim. Na verdade o propósito é para os netos, você É, entendeu? a Eu gente estou pensa investindo na nos netos. família, é isso mesmo. Eu fui pra lá também pensando na minha família, pra sair pouco da cidade. Eu falei assim, eu quero mais um Quero cantinho. criar memória afetiva com eles, quero criar, fazer eles entender tempo de família, poder sair um pouquinho dessa tecnologia de tempo todo. Então lá tem um pouquinho de terra para eles caminhar, para eles ah, ah, esparecer um pouco. Sim, E isso cria um pouquinho de memória. Isso dá, né? A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de impactar, às vezes, pouca de coisa. pouquinho a pouquinho. É. Gênesis, o que você nunca negocia dentro da sua família? Mano, eu sou tão. A gente é tão ligado
a Deus que ah, a nossa fé é inegociável. Aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho como princípio, isso a gente não negocia de forma nenhuma. Ah, eu tenho batido muito na tecla da família, família, de você construir algo que vai transcender o seu tempo aqui. Entendeu? Meu pai faleceu 33 anos. 2, 3 meses, um pastor me manda uma mensagem, me manda um vídeo de um pastor presidente do campo, que era um pastor dele, dando um testemunho, falando de amigo, de amizade, dando um testemunho, falando do meu pai, que faleceu há 33 anos. Então, Uau. assim, é algo que marcou, que impactou, que ficou na história. Então, assim, ah, os princípios de fé é inegociável. Isso, o resto, mano, a gente tira de letra, Adapta. adapta. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu vejo que está perto de grandes nomes, né? Igual a gente trabalha no meio. Eu, de vez em quando, também estou perto de um pessoal aí que tem um nome grande, vamos falar assim. É, faz a gente criar um pouco de ilusão do que o mundo está oferecendo e do que a gente é. E a gente acaba perdendo o nosso próprio nome, dependendo da nossa própria casa, porque a gente passa a olhar tanto para um alvo de achar aquela pessoa num Num nome, patamar num patamar. diferente. Isso, que você acaba perdendo a sua essência dentro de casa, o seu nome dentro de casa, né? Isso é muito ruim. A gente tem que vigiar muito isso. Eu mesmo sou um que direto eu fico blindando meu coração. Nós temos sonhos. Eu acredito que você Claro. tem sonho, eu tenho sonho, e nós temos alvos para nossa família. E tem gente que, com nome tão grande, chega em alvos tão rápidos, mas ao mesmo tempo você olha para a casa dele, a família está toda destruída. A única coisa que ele tem é dinheiro. É, a única coisa que ele tem é aquilo ali que ele fala que é um patrimônio, é um dinheiro. Eu vejo, esses dias eu estava vendo, eu não sei o que que deu na minha cabeça, que eu fui ver uma reportagem. Eu estava vendo a quantidade de bilhões, bilhões que aquela pessoa tinha. Só que no fundo, a estrutura da família eu conheço. E estava muito ruim. E precisando de ajuda, eu falei assim: meu Deus, o que que adianta? Aí a hora que eu vou para Deus, eu falo: Senhor, me fala, me explica. E assim, e a pessoa é cristã. Eu falei assim: não, eu não estou entendendo essa base. Mas, anyway, eu acho que é algo que nós estamos falando aqui que a gente não deve, para vocês que estão nos assistindo. Não fica focado tanto nos nomes que tem andado, ou que você tem visto, ou que tem transmitido para você uma mídia ou nas redes sociais. Olha para dentro de você, na sua casa, para sua família, o que que você está transparecendo para os seus filhos. Aquilo que está marcando a vida dele, o que o Gênesis acabou de falar, de pouquinho a pouquinho, e de repente você está tendo uma família tão bem estruturada, por mais que você não chegou nos seus alvos, nos seus sonhos, tudo aquilo que você quer realizar ou deseja realizar, mas a sua família, que é a base, já está realizada. E isso aí hoje, para mim, nesse mundo de hoje, é o que mais importa. Então, a gente encontra muito mundo artificial aí. Eu costumo dizer o seguinte: é como se você alugar uma casa de Airbnb e chegar na casa e a casa tá maravilhosa, mas a casa é artificial, não é? Ela não Sim, é sua, ela não ela é não é sua a sua casa. casa. Ela não é sua casa. Ao mesmo tempo que você parece que ela é muito bonita, ao mesmo tempo você sabe que é temporário, que ela não é sua, e a pessoa que construiu para você usar muito pouco tempo. E construiu sem colocar sentimento, sabendo que é Claro, artificial. porque você não vê sentimento, É isso aí. você entendeu? Então, assim, você entra na sua casa, você eu tô passando por uma reforma de casa, eu falei para minha esposa, eu falei: "Olha, eu não quero casa de Airbnb aqui, eu quero uma casa que seja casa. Os meus netos vão chegar aqui e falar assim: "Essa aqui é a casa do vovô". Então, muitas vezes, esse mundo é muito artificial. Concordo. Sabe o que acontece? O cara se torna produto do meio. Produto do meio. Produto do Conta um meio. pouco sobre isso. E eu vi um amigo, você entendeu? Muito amigo.
pessoal, o cara saiu do nada e hoje o cara tá voando muito alto, você entendeu? O cara ficou milionário, se quiçá chegando ao seu primeiro bilhão. Muito bom. O cara conquistou tudo. Eu acho que ele conquistou muito além do que ele imaginava. Mas assim, ele se tornou um produto do meio. Eu acho que nem se ele quiser deixar de ser, ele não consegue mais deixar de ser ou voltar a ser quem ele era antes. Ah, eu até não discordo, porque o que acontece? Você quer ser isso, mano? Cada um vai ser o que quer. Você escolhe. É uma escolha. Eu não escolho ser, porque por mais que a gente participe dos backstage da vida, do que acontece por trás, ah, também não vou dizer coisas ruins, tem muita coisa boa. Tem muita gente que, de verdade, o que você vê ali como celebridade, como artista, como isso, a pessoa é por trás. Você É entendeu? íntegro, né? Íntegro e tudo, né? Ah, então tem coisas que, na verdade, assim, você Me precisa ser fala o nome de um íntegro que você viu aí isso aí você pode falar, você tá falando de uma pessoa de integridade só, não, gostei dessa pessoa, ela é íntegra. o Lioto, o cara que eu conversei com ele, Lioto. Pode falar. cara, super gente boa. Mais Eu um. já tinha feito um evento com ele há muitos anos, quando ele começou a carreira. E a gente sentou, o cara não fez questão, eu não tirei foto com ele. Aí o que aconteceu? Aí todo mundo chegou, foi tirar foto, falei, mano, agora você tá tirando foto com todo mundo? Tira uma comigo, porque pelo menos pode dizer que eu tirei uma foto. Aham. Mas aí depois a gente tirou uma foto e tudo, mas assim, a gente teve uma conversa, um papo normal, uma conversa boa com o filho, ele estava com o filho dele também lá, e foi assim, me pareceu um cara, pô, não posso julgar, mas a gente conhece as pessoas, né? Lidando com gente a vida inteira, então uma das coisas que Deus me deu foi um discernimento de enxergar as pessoas como elas são. Muito. Isso é algo que eu tenho como algo que Deus me deu, como revelação, você entendeu? Então, assim, ah, teve casos da gente, às vezes, chorar junto, de pessoas de eventos, você entendeu? Ah, Me dá um íntegro aí. Que você olha, gostou, você falou, assim, olha, essa pessoa é íntegra. Ela merece meu respeito. cara, Paulo Vieira, um cara dos coaches, cara, que tive na casa dele e tudo. Você entendeu? Me parece que é um cara que vive o que fala. Sou fã do Paulo, conheci ele. Paulo, ó, falou bem de você também, eu Não, apoio, entendeu? é que Paulo é Vieira é de muita Deus. gente, então É, não, assim, Paulo Vieira é de Deus. eu vou tentar lembrar daqueles mais recentes, porque é os que, Sim. que é mais da gente lidar. Mas tem alguns pastores celebridades também que são muito bons, você entendeu? Ah, e tem gente que eu não tenho intimidade. Não dá tempo de ter intimidade com as pessoas. Você encontra uma pessoa num evento, Não tem não dá como. para você criar referências, entendeu? Gênesis, nosso tempo tá acabando, eu tô vendo que nós vamos ter que acelerar aqui. Vamos lá. Vamos pro nosso final. Nós não tem que fazer o segundo com o Gênesis, Não, não tem como. A gente tem muita história para eu contar. tô, eu tô sendo guiado, eu não sei para. Não, ele tem muita coisa boa que dá pra gente falar. Eu pulei um monte de top aqui, mas a gente faz uma segunda vez. Vamos nesse aqui. Vamos fazer um bate-volta rápido, eu te falo duas palavras, você me responde, beleza? Beleza. Vamos lá. Bastidores ou palco? Bastidores. Reconhecimento ou paz? Oh, paz. Dinheiro ou caráter? Caráter e um pouquinho de dinheiro não faz mal, não. Oportunidade ou princípio? Princípio. Luxo ou presença de Deus? Presença de Deus, mano. Crescer ou permanecer firme? Permanecer firme é crescer. Aparência ou verdade? Verdade. Influência ou identidade? Uau, são duas palavras muito pesadas nesse momento, hein?
Porque, na verdade, eu gosto da influência, mas ela está sendo deturpada demais hoje. Você entendeu? Eu preciso deixar claro. É porque hoje em dia o influencer é um influencer que eu não vejo como influencer, mas nesse caso aí, influencer ou Identidade. identidade. Identidade? Identidade. Sucesso ou legado? Legado. Agora, vamos para os finais, para aquela câmera ali. E lembra, esse vídeo vai ficar gravado daqui não sei quantos anos, seus filhos, seus netos e seus bisnetos vão ver. O que que você quer deixar, qual legado você gostaria de deixar para os seus netos, para os seus filhos, a partir de agora? Não, assim, o que eu venho construindo ah, no caminhar com Jesus eu me lembro de uma vez de um pastor que estava no leito de morte e o testemunho dele foi muito forte, impactou muito, que e ele falou: olha, se eu pudesse deixar uma frase para os meus filhos ame a Deus, siga Cristo, do resto, nada mais importa. Ah, se os meus filhos, os meus netos, tiverem compreensão mínima do que é seguir a Cristo, do que é amar Jesus, do que é entender o propósito de Cristo na vida deles, eu me dou por satisfeito. Muito bom. E para sua esposa, qual legado você quer deixar para ela? Ela. Achou que ia passar batido? Vai ter que. Não, ela é assim. Esses dias eu sonhei da época que a gente namorava. Eu conheci ela na minha igreja. Nós tínhamos o quê? Uns 16 anos. Aí sempre foi o amor da minha vida. Te amo. Muito bom. Gênesis, muito obrigado. Ô, mano, Mano, que prazer bênção, é foi bom nosso. Conta demais. Vamos comigo. marcar o segundo. Vamos Vamos sim. fazer. Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer e falar para esse povo e edificar. A gente bateu muito em algumas teclas aqui, mas acho que a gente pode trabalhar em outras Falar áreas de, falar de ministeriais. propósito, falar de negócio, Proposta. falar de. Não, faltou aqui propósito, faltou muita coisa aqui. É, Mas o tempo nosso está corrido e eu tenho um outro pessoal chegando. Gente, novamente, se essa entrevista te edificou, você viu o que Deus está fazendo, que Deus usa esses homens para poder fazer, o que Deus falou conosco aqui. Manda essa entrevista para alguém, marca a gente aí, dá um like, faz a inscrição aí com a gente. É a inscrição mesmo que fala no YouTube, né? Porque a gente quer chegar, manda para alguém, a gente quer chegar em várias casas, várias famílias. Isso aqui é totalmente free, mas a gente tem convicção que Deus está marcando geração através de homens de Deus e de palavras que nós estamos levando. Vamos pegar essa internet, em vez de usar para coisas ruins, vamos falar de coisas amém. boas. E esse é o motivo do legado, é a gente deixar uma marca, a gente deixar um legado. Ó, um dia, no programa Legado, eu cresci, porque Deus, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo disso e eu mudei minha vida, eu me posicionei, sendo para homem, para mulher ou para as crianças, mas vamos divulgar esse canal e tentar fazer que isso aconteça e chegue em outros lugares, amém? Muito obrigado a vocês, que Deus continue nos abençoando como Ele sempre tem feito, nos guardando e te dando discernimento e sabedoria. Muito obrigado por tudo que você fez, por tudo que você está aqui nos ouvindo, nos aguentando, né, Gênesis? Né? A gente brincando, eu com esse mineirês errado, mas Deus está fazendo. E eu acredito em coisas maiores ainda estão por vir. Amém? Lembrando, eu gosto muito desse versículo, é o meu versículo do coração. Eu nem perguntei o do Gênesis porque não deu tempo, mas Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de acordo com a tua vontade e a tua justiça. E a vontade do Senhor para você, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor Jesus te ama. Amém? Vamos que vamos? Um beijo do crente. Muito obrigado, mano. Amém. Deus abençoe vocês.